Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, vamos retomar o capítulo em que ele está tratando do fim da Idade Média. Lembrando que a Idade Média é aquele período em que a humanidade estava vinculada à terra, era uma sociedade agrária, e que após o século XI até o século XV, ela entrou em declínio como modo de produção e, a partir daí, o comércio começa a se restabelecer, as cidades se reintegrarem, tudo por conta do movimento de libertação de Jerusalém a partir da Europa, a quem nós chamamos de cruzadas, né? E aqui Emmanuel continua. Eu vou repetir o capítulo imediatamente anterior que a gente leu, justamente para a gente poder contextualizar, né? Transmigração de povos. Constroem-se os alicerces dos grandes países como a Inglaterra, que em 1258 organiza o Estatuto de Oxford, limitando os poderes de Henrique III, e em 1265 erige a Câmara dos Comuns, onde a burguesia e as classes menos favorecidas têm a palavra com a Câmara dos Lordes. A Itália prepara-se para a sua missão de latinidade. A Alemanha se organiza, a Península Ibérica é imensa oficina de trabalho e a França ensaia os passos definitivos para a sabedoria e para a beleza. Então, como estávamos falando, a Idade Média, né, ela era agrária e ela tinha três pilares, né, que compunham a sociedade, que era o senhor feudal, os servos, que é o povão, e os vassalos, que eram os intermediários entre o senhor feudal e os servos. Esses vassalos, eles compunham ao que futuramente seria a nobreza. Então, esses senhores feudais se juntavam e, na medida que eles iam se juntando, iam construindo os estados, né? Não era estado ainda como esse nome, mas seriam os impérios. Então, entendemos como um rei, né, da França, ele é eleito rei da França, ele é escolhido, né, entre os diferentes senhores feudais que compõem todo aquele território, aquela região, né, já embrionando uma nobreza, os vassalos acompanhando imediatamente abaixo e os servos, né? Mas era toda uma sociedade muito parecida com o que tivemos no Brasil no período de colonização, né? Em que o importante aí é destacar a propriedade, né? A propriedade estava nas mãos do senhor feudal, né? Na Baixa Idade Média, quando começam as ligações entre as cidades, o comércio, surge um outro tipo de sociedade, né? Começa a surgir aqueles que ganham a vida não pela terra, mas pelo comércio, porque eles ganham lá nas suas cidades. Cidades, né, recebem o nome de burgo. Então, por isso que se fala dos burgueses, né? Então, o que é o burguês? É aquele indivíduo que não é vinculado à questão agrária diretamente. Ele passa a ocupar um espaço na sociedade em função dos seus serviços, em função do seu comércio, né? Isso porque voltam às cidades. Então, quando se fala em burguesia, né, se falam aqueles que vivem das relações da cidade, do burgo, né? Marginal eram aqueles que não podiam entrar nos burgos, porque as cidades eram cercadas, então eram os marginais, ficavam à margem da cidade, né? E aqui ele coloca, né, até então o poder está centrado na figura do rei, né, na figura do senhor feudal, que acaba se tornando um rei. Isso tudo característica da Idade Média, né? Com o final da Idade Média vai se digerir toda essa transformação, propiciando uma nova forma de sociedade, né? Continuando aqui o que Emmanuel vai colocar. A atuação do mundo espiritual
proporciona à história humana a perfeita caracterização da alma coletiva dos povos. Como os indivíduos, as coletividades também voltam ao mundo pelo caminho da reencarnação, né? As coletividades, quer dizer, nós estamos todos ligados em grupos, né? Não é simplesmente uma encarnação isolada, nós temos compromissos mútuos aí, né? É assim, continuando Emmanuel, que vamos encontrar antigos fenícios, né, povos antigos, bons navegadores e comerciantes, na Espanha e em Portugal, entregando-se de novo às suas predileções pelo mar, como antigamente, né? Na antiga Lutécia, que se transformou na famosa Paris do Ocidente, vamos achar a alma ateniense nas suas elevadas indagações filosóficas e científicas, abrigando caminhos claros ao direito dos homens e dos povos. Então a França é o berço justamente dos gregos atenienses, né? Andemos mais um pouco e acharemos na Prússia o espírito belicoso de Esparta, cuja educação defeituosa e transviada construiu o espírito detestável do pangermanismo na Alemanha da atualidade. Então, o que encontramos hoje, a atualidade, metade do século passado, quando foi escrito o livro, né? Na Alemanha em que o Emmanuel escreveu, na verdade, você encontra ali a reencarnação coletiva, na sua maioria, né, de gregos e espartanos. Espartanos, vocês lembram, lá da antiga Grécia, tinham duas cidades principais, né, cidades-estados, que era Atenas e Esparta. Atenas era o berço da filosofia e Esparta era o estado belicoso, que lutava, disciplinado, bem rígido, né? Que se encontra na Alemanha atual, como se percebeu na Segunda Guerra. Atravessemos o Canal da Mancha e deparar-se-nos-á na Grã-Bretanha, a idilidade romana, com a sua educação e a sua prudência, retomando de novo as rédeas perdidas do Império Romano para beneficiar as almas que aguardaram por tantos séculos a sua proteção e o seu auxílio. Então ele é bem claro aqui, né? Os ingleses representam muitos dos valores romanos, não são exclusivos deles, né? Mas é um estado que prima por esses valores de família, de organização administrativa, de cuidados, né? Continuando. O fim da Idade Média. No plano invisível e em todos os tempos, os espíritos abnegados acompanharam a humanidade em seus dias de martírio e glorificação, lutando sempre pela paz e pelo bem de todas as criaturas. Referindo-nos de escantilhão à nobre figura de Joana d'Arc, que cumpriu elevada missão adstrita aos princípios da justiça e de fraternidade na terra, e às guerras dolorosas que assinalaram o fim da Idade Medieval. Registramos aqui que, com as conquistas tenebrosas de Gengis Khan e Tamerlão, e com a queda de Constantinopla em 1453, que ficou para sempre em poder dos turcos, verifica-se o término da Idade Medieval. Uma nova era despontava para a humanidade terrestre com a assistência contínua do Cristo, cujos olhos misericordiosos acompanham a evolução dos homens lá dos arcanos do infinito. Pois bem, tudo isso que falamos aqui é sobre a história ocidental, né, do Ocidente, da Europa, né? Então, como é colocado aqui, a formação desses estados, ele é influenciado pela invasão dos turcos, né? Só para a gente ter uma ideia de Gengis Khan, né, que partiu da Mongólia, conquistou a China e toda a região do norte da Europa, né? Gengis Khan, com suas tropas, se registra aí, se aponta, né, como sendo responsável por
pela morte de dezenas de milhões de pessoas. Fala-se em 30 ou 40 milhões de pessoas mortas na época de Gengis Khan, tal é a sua ferocidade, né? E que equivale ao número de mortos na Segunda Guerra Mundial. Então, essas influências sobre o Ocidente, era como se o Ocidente de alguma forma estivesse protegido, né? Nós aqui, e Emmanuel, né? Enfim, principalmente por sermos colonizados por portugueses, né? Nós deixamos, olvidamos, né? Nem consideramos a história do Oriente, né? Nas nossas escolas e tudo mais. Porque o foco é esse, obviamente, vocês entenderam, por conta da colonização da Terra pelos capelinos, pela raça adâmica, que impulsionou todo esse Ocidente, né? Então, o Ocidente se distingue do Oriente por ter uma raiz adâmica, né? Não é que todos do Ocidente são capelinos, não é nada disso. É que os capelinos trouxeram as suas influências linguísticas, de pensamento, de conhecimento, que acabou impulsionando principalmente o Ocidente. Muito bem. Aí começa a renascença do mundo, capítulo 20, movimentos regeneradores. Então, né, só para a gente contextualizar, a Idade Média ela se caracterizava por esse ruralismo, né, e a visão, né, o que se discutia, quando a gente nascia naquela época lá, quando a gente nasceu naquela época, o que a gente entendia? Que a igreja tinha a palavra final, né? Porque tudo nasce, cresce, morre, tudo está em movimento, anda e depois para, tudo volta para o repouso, né? E a igreja é quem cuida de nós após o repouso. Então a igreja é a palavra final, né? A filosofia toda ela é vinculada à Igreja Católica, né? Através de Santo Agostinho, Platão e de um lado e Aristóteles e Tomás de Aquino de outro. Então só se discutia a igreja, né? A igreja. Tudo era contemplativo, o que existia bastava eu olhar que aquilo existia, né? O mundo era aquele, era a Itália, Europa, tudo aquilo que a gente tinha notícia. Então, era um mundo estabilizado. Alguns até entendiam que o mundo era plano, né? Como alguns ainda, né, retomam isso, né? Hoje. Então, era esse o pano de fundo de quem estava encarnado, né? O nosso pano de fundo. Quando termina a Idade Média, e não é assim, tem um decreto que foi, olha, hoje termina a Idade Média, não é nada disso, né? Os movimentos começam a acontecer, os movimentos individuais e sociais, impulsionados para mudanças, né? Um deles é a navegação, né? A partir do momento que os cruzados são proscritos principalmente da corte francesa, eles encaminham os bens para outras regiões. Supõe-se aí, né, que seja até, por exemplo, a escola de Sagres, em Portugal, que era para esse movimento de expansão marítima, né? Começaram a ocorrer questionamentos sobre o comportamento dos papas e da própria igreja, vendendo aquelas indulgências, lugares no céu. Então, já começa a florescer o protestantismo, a reforma, né? O enfrentamento à igreja. E a ciência, através, por exemplo, de Galileu e outros, né? Principalmente Galileu, que ao observar os céus, né? Através da luneta, né, do telescópio, descobriu outros planetas, luas, né, e a partir de então começou a se questionar essa ideia da Terra ser o centro do mundo, porque até a Idade Média o que predominava era o geocentrismo, a Terra é o centro do universo, porque a Igreja Católica assim colocava.
né? E não havia ciência ainda para questionar isso. Já Galileu não, ele começa mostrando, não é a Terra o centro do universo. Aliás, não são os planetas que giram em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Então é o heliocentrismo, né? Hélio é Sol. Então é o Sol o centro do universo. Então essa quebra de, de paradigmas sociais, né, de visão de mundo, de pauta de pensamento, quais sejam, né, as navegações com a descoberta da América, ou seja, dizendo que o mundo não é só aquele, né, a descoberta de outros astros e do movimento da Terra, e do questionamento da própria igreja, gera um movimento de incerteza sobre o que existe, né? E esse movimento de incerteza começa a questionar o grande poder medieval, que é a Igreja Católica, né? Através, repita-se, dos protestantes, da ciência e das navegações. E aí os filósofos começam a pensar, surgem os filósofos, né? Não vinculados ao catolicismo, nem por isso deixam de ser cristãos, né? Mas são desvinculados do catolicismo, como Descartes, né? Descartes, diante dessa incerteza de todos, né? O que é que existe, né? O que é que existe? Se o que eu estou olhando não é necessariamente verdade, porque eu olhava para a Europa e ela é maior, olhava para a Terra e ela é maior, olhava para o Papa e ele é apenas um homem. Então, o que é que existe? Então, há um estado de incerteza, e daí vem as famosas proposições de Descartes de localizar o homem, já que ele está perdido, né? Ele não tem, precisa localizar, e aí ele cria matemática nesse aspecto posicional, né? Que é o plano cartesiano que vocês aprenderam na escola. Tem o X, tem o Y, né? Então, e tem o ponto. Com o ponto eu me localizo, né? E o que é que existe? Né? O que é que existe? Eu não tenho certeza nem da cadeira, porque, né, eu contemplando não me dá segurança nenhuma. O corpo é insuficiente para dar certeza da existência das coisas. Então, a única coisa que eu tenho certeza que existe sou eu pensando, né? Enquanto estou pensando. Então, penso, logo existo, enquanto estou pensando. Se eu parar de pensar, eu já não tenho certeza nem se eu existo. E aí há um deslocamento existencial das coisas corpóreas para as coisas do mundo ideal, né? Algo relacionado ao que Sócrates colocava, né? É o mundo das ideias, né? O que existe é o que eu penso, são as ideias, completamente diferente daquela realidade material. E aí sim começa o renascimento, né? Com esses questionamentos, a reforma e o surgimento da burguesia, né? De pessoas que já não dependiam mais do campo, né? Isso é a base para a transformação do mundo da Idade Média para o mundo do Renascimento, né? É mais ou menos esse contexto aqui. Então, começa Emmanuel, né? Nos albores do século XV, quando a Idade Medieval estava prestes a extinguir-se, grandes assembleias espirituais se reúnem nas proximidades do planeta, orientando os movimentos renovadores, que, em virtude das determinações do Cristo, deveriam encaminhar o mundo para uma nova era. Todo esse esforço de regeneração efetuava-se sob o seu olhar misericordioso e compassivo, derramando sua luz em todos os corações. Mensageiros devotados reencarnam no orbe para desempenho de missões carinhosas e redentoras. Na Península Ibérica, sob a orientação da personalidade de Henrique de Sagres, incumbido de grandes e proveitosas realizações, fundam-se escolas de navegadores, que fazem ao grande oceano em busca de terras desconhecidas. Numerosos precursores da reforma surgem por toda parte, combatendo os abusos da natureza religiosa.
Antigos mestres de Atenas reencarnam na Itália, espalhando nos departamentos da pintura e da escultura as mais belas joias do gênio e do sentimento. Só um parênteses aqui, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo e todo um grupo de espíritos, né, de uma ação, uma determinação enorme em busca, se estudarem a vida de Leonardo da Vinci, o que ele buscava era a verdade através das suas obras, tanto que ele demorava muito para terminá-las, né? Ele queria atingir a verdade através das obras, através da arquitetura, quer dizer, era todo um movimento, né? Não de mas de um grupo de espíritos, né? Especiais para oxigenar a sociedade medieval. A Inglaterra e a França preparam-se para a grande missão democrática que o Cristo lhes conferira. Olhem, o comércio se desloca das águas estreitas do Mediterrâneo para as grandes correntes do Atlântico, procurando as estradas esquecidas para o Oriente. Jesus dirige essa renascença de todas as atividades humanas, definindo a posição dos vários países europeus e investindo cada qual com determinada responsabilidade na estrutura da evolução coletiva do planeta. Para facilitar a obra extraordinária dessa imensa tarefa de renovação, os auxiliares do Divino Mestre conseguem ambientar na Europa antigas invenções e utilidades do Oriente, como a bússola para as experiências marítimas e o papel para a divulgação do pensamento, né? Só para fechar, né, em século XIII, 1200, Marco Polo visita a China, né, conhece Gengis Khan, o filho dele e tudo mais, e de lá, diz a lenda, né, traz algumas invenções, como a bússola e algumas outras de origem chinesa, né? E na própria Europa, como vamos ver depois, Gutenberg acaba construindo a imprensa, no sentido dos logotipos, a facilidade da impressão, né? E com isso deslocar, tirar, né, o pensamento que estava restrito aos castelos, aos monges, ao edifício e tornando isso no papel como forma de circular, né? Que é o livro. Semana que vem continuamos. Prazer em revê-los. Nossos cumprimentos a todos. Trouxemos como tema o motivo de nossas dores, sofrimentos e aflições, como sendo instrumentos de cura e de reparação de nossos erros. Todas as vezes que questionamos a respeito das dores, sofrimentos e reparações, deixamos muitas vezes escapar contra Deus e contra os irmãos superiores que nos ajudam na nossa vida diária, uma pontinha de decepção e desilusão, por acharmos que não merecemos esses obstáculos e dificuldades que chegam até nós, por falta de conhecimento necessário para compreender o mecanismo da cura física e espiritual. Quando a dor, o sofrimento e a aflição nos visita, é porque já foram esgotados todos os outros recursos de advertência, para que o infrator possa iniciar um trabalho de ressarcimento de débitos do passado e, consequentemente, continuar na evolução no caminho da luz. O sofrimento é algo complexo e tem uma infinidade de motivos, explicações, razões. Nós, enquanto espíritos encarnados, sofremos de acordo com as provas que escolhemos ou muitas vezes nos foram impostas.
porque podemos dizer que são escolhas de acordo com as nossas necessidades. Portanto, sofrimento nada mais são do que expiações de dívidas que temos pela nossa dificuldade de aceitar o caminho sugerido por nosso Mestre Jesus, que deixa isso em seu principal mandamento: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E pela nossa incapacidade de trilhar esse caminho, acabamos sucumbindo a facilidades, caprichos e desejos focados na nossa vontade de saciar nossos vícios e dificuldades momentâneas e da nossa tendência de buscar a reforma íntima amanhã e não hoje. As causas do sofrimento correspondem à questão 975 do Livro dos Espíritos, onde podem ser divididos os sofrimentos da seguinte forma: pelo mal que fazemos, nem sempre de um mal escolhido de forma intencional, mas independente disso, resultado de nossas más escolhas e más tendências, sempre lastreadas no orgulho, arrogância e mesmo no egoísmo, todos eles filhos da maldade e da ignorância. Outro ponto a se observar: pelo mal que ajudamos a acontecer ou que permitimos que aconteça. Sempre que, de alguma forma, somos colocados em prova, mesmo que de uma forma indireta, devemos exercitar e fazer cumprir as palavras de amor do Cristo, buscando evitar que nossas ações possam causar mal a outros, mesmo que indiretamente. Um outro ponto: pelo bem que não fizemos, também temos culpa, pois não é suficiente apenas não fazer o mal. Precisamos, além de evitar as más tendências, combatê-las com recursos disponíveis, ajudando o tanto quanto podemos, a fim de não desperdiçar oportunidades e de aplicar a lei da caridade. Por fim, um outro e último ponto: pelas consequências do bem que não fizemos. O mal se apropria de todos os espaços que o bem não ocupa. Portanto, sempre que deixamos de fazer o bem, permitimos que o mal se aproprie desse espaço que gera suas consequências e, consequentemente, novas dívidas com as leis de Deus. É preciso lembrar que Deus apenas nos permite passar pelo sofrimento que alcançamos e aguentamos suportar. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, é necessário vigiar e orar, solicitar pela ajuda, benevolência e misericórdia do Cristo, porém sempre ter em mente, em seguir em frente com fé, que esses momentos, por mais alongados que sejam, são apenas um piscar de olhos na jornada da evolução moral. Portanto, as palavras de ordem são resignação e fé. Nossos sofrimentos podem ser muito diversos, visto que Deus, em sua inteligência suprema, trata cada caso de forma individual. Mas, continuando nossas reflexões, podemos tentar sintetizar em 3 pontos básicos, que seriam as provas,
as expiações e as reparações. As provas são as lições para que possamos caminhar de forma consistente na direção do amor de Deus, via nossa evolução moral. Assim, escolhemos provas que nos façam tentar, testar ou corrigir problemas que estão latentes em nós. Então, por exemplo, uma alma que é egoísta pode acabar buscando uma prova que a faça exercitar esse ponto, a fim de que ela inicie uma diminuição do egoísmo ou mesmo a coloque em prova para ter a certeza de que ela mesma, em uma situação extrema, deixou de ser egoísta. Assim, as provas são ligadas diretamente à nossa necessidade de evolução moral. Um segundo ponto seria as expiações. Expiações são débitos que temos e precisamos ser expiadas. Elas podem ter sido contraídas nesta vida ou em outras vidas. Então, um ato de maldade, injustiça ou mesmo de falta de caridade, quando tínhamos claramente a possibilidade de fazê-lo. Uma forma muito comum são situações onde alguém com poder usa para humilhar aqueles a quem seu poder alcança, sempre de forma injusta. Sendo assim, em uma próxima oportunidade, ele virá em posição humilde para que possa passar pelas mesmas situações e assim esteja na situação inversa, tendo então a oportunidade de expiar o mal que fez, ou ao mesmo tempo se tornar empático com a situação de que sofre dessa razão. Por fim, as reparações. As reparações são um tipo de expiação. Elas provêm de atos mais pessoalmente ofensivos, com potencial de dado mais à vítima e que geram ódio e sentimentos nefastos e que precisam de perdão daquele a que sofreu e da própria pessoa que cometeu para si perdoar. Podemos aqui destacar ações terríveis como assassinatos, suicídios, abortos, ações que têm em geral uma vítima que foi cerceada de seu direito e das oportunidades de evolução que a encarnação lhe foi ceifada, o exporiam e que, portanto, gera maiores repercussões em sua linha de evolução. Dependendo da capacidade de entendimentos, pode gerar grande revolta e um ciclo de ódio muito longo. Em função disso, precisa ser reparada pelo amor e pelo perdão, assim como a expiação do causador. O sofrimento sempre deriva de nossas faltas ou de nossa falta de capacidade moral para nos aproximar de Deus. Logo, precisamos então transformar a nós mesmos primeiro. Fazendo isso, podemos transformar literalmente sofrimento em oportunidades e nos aproximar de Deus. Então, precisamos orar e vigiar, mas também agir, e assim a caridade se torna uma forma mais eficaz para transformar a nós mesmos e ao nosso sofrimento. A caridade é o caminho, e sempre podemos aliviar o sofrimento de quem quer que seja. Pode ser uma pequena doação,
um pequeno gesto de respeito, um agradecimento, um reconhecimento, a generosidade com quem precisa. Precisamos nos reformar intimamente, e aquele que dá é 2 vezes abençoado, porque o faz e porque o quis fazer de bom coração. E assim vamos concluir com uma mensagem de Emmanuel chamada caridade. Caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto, é o prato de sopa. Para o triste, é a palavra consoladora. Para o mal, é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento. Para o enfermo, é a visita pessoal. Para o estudante, é o concurso no aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Para o velho, é o braço irmão. Para o inimigo, é o silêncio. Para o amigo, é o estímulo. Para o transviado, é o entendimento. Para o orgulhoso, é a humildade. Para o colérico, é a calma. Para o preguiçoso, é o trabalho. Para o impulsivo, é a serenidade. Para o leviano, é a tolerância. Para o deserdado da terra, é a expressão de carinho. E conclui Emmanuel no livro Viajor. Caridade é amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces, brilhando para todos, e o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Desejando a todos uma ótima semana com muita paz. Muito obrigada.